E assim, Senhor, Deus, nós te pedimos que tu venhas realmente nessa noite nos ensinar e que todo ensino, Senhor, que será dado aqui nesta noite, Senhor, que nós possamos aplicar em nossas vidas, que nós possamos receber, Senhor, e que esse ensino fixe, Senhor, em nossas mentes e em nosso coração, para que nós estejamos firmes na hora das tempestades, na hora do deserto, na hora dos vendavais, para que nós saibamos como andar, porque nós conhecemos a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada irmã e irmão. Senhor, eu te peço agora que Tu aquietes o nosso coração, as nossas mentes, que nós venhamos agora estar, Pai, na Tua presença, Senhor, só ouvindo aquilo que vem de Ti, Senhor. Abençoa, pastor Reinaldo, Senhor, dá graça, Senhor, dá unção, dá sabedoria, Pai, tudo aquilo que ele precisa para ministrar a Tua palavra, Senhor, que tudo flua, Pai, e que nós possamos nos alegrar com essa comunhão, Pai, na Tua casa. E, Senhor, vai tirando o impedimento daqueles que estão a caminho, Senhor. Vai trazendo aqueles, Senhor, que querem estar aqui nesta noite, Pai. E assim entregamos tudo em Tuas mãos, sabendo, Pai, que Tu estás no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Atenção, aqui, olha, nós pregamos em 2009 uma série sobre bem-aventuranças, e está quase toda ela aqui, é menos de uma. Eram 15 mensagens, nós não conseguimos gravar umas 2 ou 3, então aqui deve ter 10 ou 11 mensagens, tudo junto nesse CD e MP3, que eu acho que complementa tudo que eu estou falando aqui. Como a gente vai entrar de férias, vocês vão ter tempo de ver, então vocês depois comprem lá, são mais de 10 mensagens, nós vamos vender a R$10, tá bom? Aí vocês, está aqui, ó, série Bem-aventuranças. E aquilo que eu não consegui cobrir aqui, porque temos 2 aulas só, essa e mais 2 no máximo, talvez eu dê só essa e mais uma, estará aqui certamente para você ouvir. Aula 8, capítulo 5, vamos ler. Ô Simone, seja bem-vinda. Qual é o capítulo de Mateus? Mateus, capítulo... Olha, glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 5. Oi? O que foi? Eu falei 9? Eu falei? Aí não, irmão. Ah, pessoal, vem para cá, perto de mim. Cláudio está muito longe, Cláudio. Mateus 5. Mas fica à vontade. Eu vou ler o versículo 6, vou ler o 4, o 3 ao 6. Bem-aventurados humildes de espírito. Por quê, hein? E aí, o pessoal está fazendo assim, está com calor, isso aqui está funcionando. Então, vamos lá. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, por quê, hein? Amém. Hoje, então, bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. E 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Vamos tentar cobrir essas 2 bem-aventuranças no dia de hoje. Jesus sentou, Jesus começou a pregar, começou a passar os valores do reino e escolheu iniciar pelas bem-aventuranças. Bem-aventuranças, Jesus está definindo o que é felicidade. Está impactando o seu público, os seus ouvintes, que está acostumado a outro tipo de felicidade. E ele então está ligando felicidade a quê? Quem lembra? Ninguém lembra. Ao ser, ao caráter, às virtudes de caráter. Então ele vai falar sobre 7 virtudes de caráter. Essas 7 virtudes formam um todo, que é o caráter de quem? Caráter de Cristo. Se é o caráter de Cristo, deve ser o caráter de quem? Do cidadão do reino de Deus. Então ele está começando a expressar o que é o reino de Deus. Ele está começando pelo caráter do cidadão do reino. Depois, ano que vem, você vai ver ele falando sobre a função do cidadão do reino. Vós sois luz do mundo,
vós sois sal da terra. Depois ele vai falar sobre a lei, porque assim, eu estou trazendo um reino que é novo, mas como é que fica a lei de Moisés? E aí ele vai explicar como é que fica a lei de Moisés. Ele diz que não veio para revogar a lei, muito pelo contrário, eu vim para cumprir. E aí nós falaremos sobre isso no ano que vem. Há 2 aulas atrás, nós aprendemos as 2 primeiras virtudes de caráter, para que, básicas nas bem-aventuranças, para que uma pessoa seja feliz. Qual era a primeira? Acabamos de ler aí. Humilde de espírito, que deles é o reino dos céus. E aquilo que mais marca o humilde de espírito, se quer entender o que é humilde de espírito, vai para a parábola do publicano e do fariseu. Lembra da parábola do publicano e do fariseu? O fariseu se auto-vangloriando, auto-exaltando, dizendo, obrigado por ter me feito assim, por eu ser assim, porque eu jejuo. Ou seja, esse não é humilde de espírito. E o outro que diz, Senhor, eu sou um pecador, está diante de Deus, bate no peito de dor, eu preciso de Ti. Então, esse sabia que era dependente de Deus, pobre de espírito, dependente de espírito. E o reino de Deus é para esses que sabem que precisam de Deus. Os outros, por isso Jesus disse, eu vim para os enfermos e não para os sãos. Aquele que se considera são, que é o tal, Jesus não pode fazer nada. Que no caso seriam os fariseus, por mais que ele batesse naquela classe religiosa que achava que pelos seus méritos poderia ganhar ou merecer a salvação, Jesus estava tentando mostrar que não era nada disso. E até você vai ver no ano que vem que Jesus falou, se a justiça de vocês não for muito maior que a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. Bom, passo 1, humilde espírito. Depois nós vimos o passo 2 que Jesus falou. Aqueles que choram. E nós vimos que tem choro que gera bem-aventurança e tem choro que não gera bem-aventurança. O choro que Jesus estava se referindo, você depois lê lá na aula, é muito choro, falamos de vários choros aqui, mas eu posso resumir, é o choro que nós fazemos diante de Deus, na dependência de Deus. É o choro do arrependimento, enquanto que o choro do remorso, o choro da revolta, o choro da indignação, não levam a nada. Mas o choro do arrependimento levam realmente a uma bem-aventurança. Que bem-aventurança é essa? A pessoa que chora diante de Deus em arrependimento, recebe o quê? Consolo, a presença do Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso choro em alegria, uma alegria interior, uma alegria que o mundo não conhece. Hoje vamos falar então dos mansos. Vejam os ouvintes lá ouvindo Jesus. Os caras já estão ficando meio tontos de ver Jesus falando o que é bem-aventurança. Agora Jesus dá uma sacudida ainda maior. Porque ele fala assim, bem-aventurados os mansos, sabe por quê? Porque eles herdarão a terra. E as pessoas estavam esperando que viesse um Messias que realmente resgatasse a terra deles, que estava sendo dominada pelo Império Romano. Só que eles esperavam um Messias, tipo, na imaginação dele, Davi, um guerreiro valente, que enfrenta Golias, um cara que não tem medo das batalhas. Então eu estava esperando assim, bem-aventurados corajosos, porque herdarão a terra. Aí Jesus vem e diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu já vejo Pedro olhando para o lado, para o outro, para o irmão, para o André. Que negócio é esse? O homem agora realmente está falando, né, aquilo que... E é isso mesmo que Jesus estava fazendo. Estava enfatizando a virtude de caráter. E a nossa imagem de manso, é importante também que a gente saiba de um fato histórico, que mansidão, na cultura grega, não era algo muito entendido, compreendido. Eles conheciam os deuses deles e todos eles eram o quê? Heróis, fortes, valentes, guerreiros. Esse negócio de mansidão para eles era um negócio meio vago. E, na verdade, também para nós é um negócio meio vago. A gente não sabe direito o que é mansidão. Então, eu vou separar assim, vou fazer uma introdução
o que é um manso na visão do mundo. Depois nós vamos ver o manso na visão bíblica. Vamos ver a diferença. E depois nós vamos entender que eles herdarão a terra. Ok? Manso na visão do nosso dia a dia. Pastor, eu vou lá no dicionário. Se você falar mansidão ou manso, você vai ver uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa serena. Vem mais. Pacato. O que mais? Isso é o que você viu no dicionário. Agora, se eu falar para você, fulano é manso. Fala algumas coisas aí que você lembra. O que você acha de um manso, hein? Na visão do mundo. A visão do mundo primeiro. Covarde. O mundo acha que o manso é um cara covarde, medroso. Por isso que ele não entra na... Mais. Passivo ou ativo? Passivo. Covarde, medroso, está aqui. Esse cara tem personalidade forte ou tem personalidade fraca? Hã? Então vamos chamar ele de Maria vai com as outras? Pode ser? Maria vai com as outras. O que mais que eu posso falar sobre ele? Pode ser, vamos botando o que você tiver na cabeça. Banana é legal. Eu acho que é a melhor coisa. Esse vou botar até bem grande. O cara é um banana. Nós já estamos começando a explorar o manso. O cara vai perder a serenidade já aqui. Mas tudo bem. O que falou, otário? Tá bom. O que mais? Eu não vou escrever mais não. Está piorando. Está piorando a situação para esse cara aí. Oi? Pessoa sem atitude. Então, eu chamei aqui de passivo. Ao mesmo tempo, ele, a Maria vai com as outras. Ele não sabe o que quer. Não é? Então, eu peguei aqui, vamos lá. Já estou nessa introdução. Estou lá na frente. Aqui, eu falo disso no segundo slide da página 2. O que eu escrevi? Fica em cima do muro, não tem personalidade, não tem convicção forte. A Maria vai com as outras, é banana, é passivo, é covarde, é medroso e é fraco. Esqueci do fraco. E é fraco também, não é? E, segundo a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre os mansos. O primeiro exemplo de mansidão que eu botei aqui foi do homem mais manso, que a Bíblia chamou o homem mais manso. Quem foi? Moisés. E Moisés, o que ele era? O que você acha? Moisés era Maria vai com as outras? Moisés era passivo? Pelo contrário, ativo. Ele liderava um povo todo. Ele era covarde e medroso? Ele enfrentou o faraó. Talvez ele fosse... O medo a gente tem dentro de uma certa medida, né? Desde que ele não te impeça de agir. Então, no caso dele, ele agiu. Foi lá e enfrentou. O que Deus mandou ele fazer, ele fez. Então, ele não é isso, ele não é isso, ele é acomodado? Ele é banana? Então, tem alguma coisa diferente. Deus está chamando o homem mais manso, que nós temos lá em Números 12, só para você chegar lá, eu já preguei sobre isso recentemente, mas... Números 12, falaram Miriam e Arã contra Moisés por causa da mulher cozita. 12, disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, o Senhor ouviu. E 3, era o varão Moisés o quê? Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então você vê que a definição de manso bíblica não tem nada a ver com a nossa visão do mundo do que seja uma pessoa mansa. Amém?
Vamos ver mais aí o que eu escrevi de Moisés aí. Durante a crítica, ele não se defendeu. E ele não se defendeu de Miriam porque ele tinha medo de Miriam? Não. Então, por que ele não se defendeu? Porque ele confiava em Deus. Sabia que Deus era o juiz. Que Deus é que ia julgar aquela causa. Agora, Moisés era sereno? A gente tem que, né? Ele era razoavelmente sereno, mas tinha hora, e é isso que tem que começar a entender, que esse manso começa a falar. Ok? Aqui ele está levando pressão e está calado. E a pressão está vindo sobre o manso. Mas porque ele confia em Deus, ele calou a boca dele. Deixa que Deus vai fazer a obra aí, não é? Deixa que Deus vai me defender. Deus é o meu juiz, eu confio no Deus que eu sirvo. Tem uma coisinha então que ainda está faltando para a gente entender totalmente a mansidão. Ok? Ele perdeu a serenidade nesse episódio? Não perdeu a serenidade. E ele não perdeu a serenidade por quê? Porque ele confia em Deus. É uma lição que a gente tem. Uma pessoa só pode ser serena se ela confiar em Deus. Por quê? O dia a dia, ele mata a gente, ou não é, irmã? Quem tem tribulação hoje aí para dar e vender aí? Todo mundo tem tribulação para dar e vender aqui. Então, para você manter a sua serenidade, não adianta você fazer, sem nada contra os psicólogos, mas não adianta você fazer terapia, que a terapia é insuficiente para isso. Você precisa confiar no Deus que você serve, que Ele vai dar jeito. Se você não confiar, você vai entrar em parafuso, e vai se irritar, e vai gritar, e vai responder, e vai se irar. Vai tentar se defender, vai tentar convencer Miriam que você está certo. Quando alguém vier te atacar, Miriam vier te atacar. Aí você vai argumentar, vai perder a serenidade. Ok? Segundo homem que eu gostaria para você ver que essa visão do mundo é muito diferente da visão bíblica, segundo homem que chama a atenção é João Batista. João Batista, ele era super manso, a ponto de dizer para Jesus o quê? Que ele não era digno de... Então ele se coloca debaixo de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, ele é aquele que denuncia Herodes. Com muita coragem. E não ficou passivo. E ele não era... Maria vai com as outras. Não ficou acomodado. Banana que nada. Morreu porque não era banana. Mais um exemplo bíblico. Terceiro exemplo. Jesus, né? A gente podia pegar Abraão, a gente podia pegar José, a gente podia pegar Davi. Mas vamos para Jesus. Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai. Jesus sempre disse assim, o meu alimento é... Eu vou tentar começar a trazer a outra parte da definição bíblica de mansidão. No deserto, ele não se deixou levar pelo espírito de quê? Autopiedade. E apesar do desconforto, ele fez a vontade do Pai. Um dos maiores desafios da minha vida e da tua vida é não deixar, nos momentos difíceis, que a autopiedade, a revolta e o ressentimento ganhem espaço no teu coração. Esse é um dos maiores desafios da vida do cristão, porque ele vai passar por desertos. E ele precisa guardar o coração dele e confiar em Deus. Confiar que Deus está no controle. Confiar que Deus sabe o que faz. E confiar que Deus te ama. Só precisa dessas três coisas.
Confiar que Deus está no controle, soberania de Deus. Confiar que Deus sabe o que faz, sabedoria de Deus. E confiar no amor de Deus. Deus chama. Aí, viu? Até o celular chamou agora. Tendo essas três coisas firmes no teu coração, você consegue batalhar na tua mente na hora que o celular quiser incomodar. Na hora que a autopiedade quer entrar. Quem tem dificuldades com a autopiedade, autocomiseração? Quem tem dificuldade com isso aqui? Pô, eu tenho. Só eu. O que é isso? É o coitadinho. É o coitadinho. Pô, todo mundo não quer, ninguém fala comigo, só acontece comigo, ninguém ama, ninguém me quer, estou sozinho, não sei o que, passam por mim, não falam comigo. Aí você vai ficando, cada vez você está ficando. Isso aí, cara, ou então você se sente injustiçado. Quem se sente muito injustiçado aqui? Só eu e você, irmã. É que você é de outra igreja, viu? Que aqui nessa igreja ninguém se sente injustiçado. É impressionante, aqui a justiça chegou, entrou e ficou. Só eu e você, também me sinto. Só que sentir você pode sentir. Mas agora você não pode deixar que aquilo ali entre no teu coração, te domine. Ih, lá vem ela, lá vem a dona autopiedade. Vou combater ela agora, antes que ela ganhe espaço no meu coração. É isso que você tem que fazer, amém? Então Jesus, ele no deserto, ele não se deixou levar pelo espírito de autopiedade ou revolta. Lá no Getsemane, sofreu ali como ninguém sofreu ali, sabendo que ia ter que enfrentar a cruz. E ele não chegou para ele, pô, que Deus é esse que botou essa missão na minha mão? Pô, vou ter que sofrer agora, vou ter que subir lá agora. Ele até, pô, a dor é tanta que ele até tentou, Senhor, não dá para fazer uma mudança aí não? Não dá para eu deixar de beber esse cálice? Não. Mas depois ele se ligou e disse assim, que seja feito o quê? A tua vontade. E ele reclamou? Não reclamou. Ele, na verdade, orou e chorou diante de Deus pela dor que ele já estava sentindo na alma dele. Não se revoltou, não sentiu ressentimento, bebeu o cálice. Mesmo na cruz, na revolta, mesmo na cruz, a revolta, o rancor, a autopiedade não invadiram o coração do Senhor. 1 de Pedro 2, 21 a 23. Isso aí é bom você sempre guardar. 2, 21 a 23. Porquanto porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora sim, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O mundo olhando isso aqui vai dizer que ele é um quê? Um banana. Mas ele fez isso de forma voluntária. Por quê? Obediência à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. Um manso, além de confiar, ele obedece, ele é submisso em amor a Deus, à vontade de Deus. São essas duas grandes características que se somam no manso. Então, ele sofreu tudo isso aí, e Jesus ainda lá em Mateus 11 diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Já são duas virtudes que nós estamos estudando aqui, já estudamos humilde. Humilde é aquele que não se exalta a si mesmo. Tem a ver como você se enxerga. Já o manso tem a ver como você reage às pessoas
e as circunstâncias contrárias da tua vida. O manso é como você reage ao ataque. O humilde é como você se enxerga. Se você se exalta em relação aos outros ou não. Espera aí, irmã, que o pessoal do filme está dizendo que fica perdido, né, Marcelo? Quem está ouvindo o filme está me dizendo que quando alguém faz pergunta, fica tudo perdido e não serve para nada. Então, tem um versículo que diz a respeito de irai-vos. Aí eu fico... Irai-vos e não pequeis. E aí eu fico me perguntando, onde entra esse irai-vos nesse contexto aí de mansidão? Ué, você pode se irar? Mas você pode ser dominado pela ira? Mas a ira não é muito... não é uma característica do manso. O manso deve... Não. Deus se ira? Deus é manso? Jesus se ira? Jesus é manso. Uma coisa é você se irar, outra coisa é você dar vazão à ira e acabar pecando. Outra coisa é você ser irado. E aí você certamente não é manso, porque você é o tempo todo um cara irritado, um cara irado. Qualquer coisinha pega no teu pé. Não, mas todos nós, como seres humanos, e até Deus, se ira. É normal, quando você vem, pisa meu pé, na hora lá, eu vou fazer o quê? Que coisa linda, irmã. Por favor, faça de novo, irmã. Na hora, você se ira, mas aí, quem tem domínio próprio, que é uma das frutos do Espírito, segura o barco, engole o sapo e não te ataca. Quer dizer, então, que a ira, ela deveria ser contida. Irai-vos, mas não pequeis. A ira não pode dar sequência para gerar o pecado. Mesma coisa no pecado. Você pode ser tentado na mente. Ser tentado é pecado? Não. Às vezes vem uma coisa na tua mente que você tem vergonha até de falar para os outros. Mas veio. E aí, o que você tem que fazer? Ter domínio sobre o que veio na tua mente e não dar vazão. Não agir de acordo com aquilo que está na tua mente. Então você não pecou. Mesma coisa o irar. Você se irou, mas não reagiu de acordo com a ira. Você reagiu de acordo com o Espírito que habita em você. Não reagiu de acordo com a carne. Você reagiu de acordo com o Espírito de Deus. Então você não pecou. Irai-vos e não pequeis. Por isso a palavra diz também que não se põe o sol, como é que é? Sobre a sua ira. Porque se você ficar curtindo a ira, leva a ira para o... Já levou a ira para o travesseiro? Quem já levou a ira para o travesseiro? Caraca! Aquela ira ela é gostosa, entendeu? No travesseiro, então, você fica vendo um negocinho assim, no outro dia eu pego esse cara. Entendeu? Então, vamos lá agora. Página 3, lá Página 3, no slide 2, eu fiz um monte de frases para vocês segurando, entendendo mansidão na visão bíblica agora. Depois você viu os exemplos. Primeiro, em princípio, a pessoa mansa, ela é serena e tranquila. Em princípio. Não quer dizer que ela de vez em quando não vai fazer alguma coisa. Mas, certamente, esse cara não é passivo, não é Maria vai com as outras, não é medroso e não é banana. Ser manso não é ser medroso. Na verdade, muitas vezes é preciso ter muita coragem para ser manso. João Batista teve muita coragem ao denunciar o pecado de Herodes. Jesus teve muita coragem para denunciar os erros dos líderes religiosos. Jesus teve muita coragem para enfrentar a cruz. Ser manso não é ser passivo. Muitas vezes é necessário ser ativo, ir em frente, carregar a cruz para fazer a vontade de Deus. Então o manso faz a vontade de Deus, irmão. Mais uma. O manso não deixa o ressentimento invadir o seu coração. O sentimento de autopiedade, revolta, vingança, invadir o seu coração, senão ele perde a mansidão.
Quando atacado por pessoas ou diante de circunstâncias contrárias, o manso se aquieta, mantém a serenidade, não responde com a mesma moeda. Por quê? Porque confia em Deus, porque confia que Deus está no controle e é o perfeito juiz. E falo mais aqui, o manso não é aquele que concorda com tudo, não abre mão dos valores do reino, da vontade de Deus. Moisés era manso, mas era firme em suas convicções. Ele sofria oposição o tempo todo do povo, mas ele mantinha lá, é a vontade de Deus que tem que ser realizada, e ele ia em frente. O manso recebe a graça para enfrentar o ódio e a inveja. Enfrenta a calúnia e inimizade com cortesia. Com cortesia. A questão da mansidão não se define por ser ativo ou não. E aí eu dei uma definição de mansidão, essa é minha, quer dizer, é assim que eu acho que dá melhor. Pode ser que você encontre na literatura outro tipo, mas eu acho que isso aqui encaixa na minha visão. Mansidão tem duas parcelas. É a parcela da submissão em amor, é reconhecer a soberania de Deus e procurar fazer a vontade de Deus. Em amor, não obrigado. E a segunda parcela, confiar em Deus. São duas coisas que se unem. Eu quero fazer a vontade de Deus e eu confio em Deus. E aí eu botei aqui, é a busca da vontade, é reconhecer a soberania, a sabedoria de Deus, é se submeter a Deus e a sua vontade a Deus, sabendo as três frases mágicas. Deus está no... Deus sabe o que faz e Deus me... Ok. Então, uma frase para fechar. Ser manso é confiar, é buscar e se submeter à vontade de Deus para a sua vida. Ok? Vou pular o último aqui, aquele que é manso, aquele que é manso. Vou para o 5:2. Eu falo mais sobre isso para você. 5, slide 2, aquele que é manso reconhece a soberania de Deus, sabe que nada acontece fora do seu controle. Atitude de mansidão é submissão e amor, mas confiança. O manso não é perdedor como pensa o mundo. Na visão do mundo, o mundo é dos mansos ou é dos valentes? E você precisa estar preparado como manso para em alguns momentos da sua vida, aparentemente você está perdendo. Mas diante de Deus você está ganhando. Ele é, na verdade, um vitorioso, um abençoado e receberá a herança do Pai. Quem quer ser manso aqui? Mansidão é fruto do Espírito do Senhor. Então, você precisa se encher do Espírito para ter mansidão. E deixar que a palavra de Deus regue o seu coração. Que ali na palavra de Deus você vai ver a vontade de Deus. E a fonte de mansidão é o Espírito, é o Senhor, é Jesus. E não há mansidão sem relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Porque Ele é fruto. Há uma mansidão humana que é limitada e não aguenta algumas situações que você vai ter que enfrentar durante a sua vida. Por exemplo, no momento difícil, quem está no momento difícil assim, as pessoas perguntam assim, se Deus é bom, por que isso acontece comigo? Quem já perguntou? Todo dia a gente pergunta. Os mansos dizem assim, Deus é bom, Ele sabe por que isso acontece, eu posso confiar nele, há algo proveitoso nessa situação. E é importante você diferenciar essa mansidão da resignação. Não é resignação. Tudo que acontece está bom. Não é isso. Porque você não é passivo. Você é ativo. Você quer fazer a vontade de Deus. Você quer obedecer a Deus. Você quer cumprir o plano de Deus na tua vida. É difícil isso aqui.
Está aqui, já falei, reconhece a soberania de Deus, está no 2. Eu acho que são 2 parcelas principais. É essa de você se submeter à soberania de Deus e confiar em Deus ao mesmo tempo. E o que é se submeter à soberania de Deus? É procurar a fazer a vontade de Deus em amor, não de forma obrigatória. E você vai ter problemas na caminhada. Aí você confia em Deus para te continuar dando força para enfrentar. A promessa de bem-aventurança qual é? Os mansos, como eu falei no início, o pessoal estava totalmente tonto quando Jesus falou isso. Felizes os mansos, porque herdarão as promessas de Deus. Tem implicação no presente, mas a implicação maior dessa promessa está onde? Futuro. Que terra é essa? A nova terra. Que não vai haver choro, nem sofrimento. Esses mansos vão chegar lá, disse o Senhor. Amém? Deus se agrada dos mansos, em casa você lê 1 de Pedro 3 e 4, e Deus abençoa os mansos. Versículo 22, esse versículo 22 aqui, na verdade, pode escrever do lado, é Salmo 37, versículo 22. E Deus deixa promessas para os mansos. Venha comigo no Salmo 37, que é uma lição muito bonita. Salmo 37. 37. Aqui, quando Davi olhou para o lado e ficou indignado. Olhou para os malfeitores e viu que eles estão progredindo. Quem tem um vizinho aí, daqueles bem chato, malfeitor, caráter lá embaixo que está progredindo? Só tem um aí com vizinho assim. Ó. Tem um monte. Então, do meu amigo Davi também estava identificando alguns aí. Né? E eu vou logo falar logo desse aqui. Então, ele começa assim, vamos lá, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja deles, que eles praticam iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí ele te dá o conselho. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ou seja, em vez de ficar olhando para esse cara, olha para o Senhor. Olha para cima. Em vez de olhar para o lado, olha para cima. Se você olhar para o lado, você vai ficar meio chateado com algumas coisas que acontecem nos nossos dias. Esse mundo tem injustiça? Claro. Quando é que essa injustiça vai acabar? Quando mudar o governo? Vai ficar até o fim. Então, se você quiser se indignar, eis um prato feito. Comece a julgar o mundo, as coisas do mundo. Você vai ficar bem indignado. Só que aí você vai perder a mansidão. Então, Davi está ensinando, o futuro deles já está estabelecido. Ainda que eles sejam os mais ricos da terra, está definido lá. E você, para de olhar para eles e olha para frente, olha para cima. 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Depois diz, descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites. O manso é irritado? Não. Seja manso, não se irrita tanto com esses caras. Não se irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Eles vão sempre estar aí. 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal para eles, porque os malfeitores serão exterminados. Mas o que esperam no Senhor possuirão a terra. Está começando a vir a promessa aqui. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas olha a promessa de Jesus aqui. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Porque a paz do manso não é uma paz artificial. Ele é sereno porque ele confia em Deus. Quem tem paz com Deus
Já começa bem. Como ele tem paz com Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, ele tem paz consigo mesmo. Tendo paz com Deus e paz consigo mesmo, é questão de tempo você ter paz com as pessoas. Porque a vontade de Deus é que você tenha paz com as pessoas. Não é? Amém. Outra promessa para esses mansos. Isaías 29, 19. Eu acho que é isso, Isaías 29, 19. Já era alta madrugada quando a gente escreveu aqui. Não sei se eu estava ainda... Ih, rapaz, eu acho que eu errei. Que eu estou no 30, peraí, 29. Dizendo, os mansos, isso aí. Os mansos terão regozijo sobre... Que maravilha. Alegria sobre alegria. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Aleluia. E os mansos vão herdar a terra e vão ver, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que... Aí eu falo, agora o terceiro degrau, quem lembra dos degraus? Das bem-aventuranças. Então, primeiro qual é? São os humildes de espírito. Que sabem o quê? Que eles precisam de Deus. O segundo qual é? Os que choram, que sabem que precisam de um Salvador. O terceiro são os mansos, que sabem que tem o quê? Um Senhor. Porque eles se submetem a quem? Ao Senhor. Então, esses três aqui são chamados, por alguns autores, sobre as bem-aventuranças de acesso ao reino. Porque não tem como acessar o reino sem saber que você é pecador e precisa de arrependimento. E não tem como acessar o reino se você diz que tem um Salvador, mas acha que não tem o Senhor e começar a fazer as coisas da sua cabeça, ao invés de fazer a vontade do Senhor. Em Mateus 7, diz que muitos naquele dia falarão o quê? Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora se aparta de mim, porque eu não vos... E o que ele promete? Para aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, para aqueles que são mansos, para aqueles que procuram realizar a vontade de Deus. Esses três são básicos para nos colocar no reino. Mas não acabou ainda. Lições da aula 8, eu deixo para você ler em casa, que são os ensinamentos de Davi no Salmo 37. Eu dei um resumo rápido aqui, e você pode ler em casa. E aplicação. Vou ler rapidamente, você que tem grupo, vai discutir com o grupo essas perguntas. Primeiro, não é pergunta, Jesus quer ensinar que a mansidão não é fraqueza, e sim virtude de caráter, e que a mansidão é o quê? A abençoadora. Deus se agrada dos mansos, né? E deixa a promessa para eles. Nós lemos um monte aí. Paz, alegria, terra, nova terra. Você é manso? Você quer aprender a ser manso? Como você tem reagido diante das pessoas e circunstâncias contrárias? Você tem se irritado facilmente? Eu não vejo ninguém irritado aqui. Você tem reagido do jeito que Deus espera? Dificilmente. Tem sido manso ou tem se indignado frequentemente? Estou mais para indignado. É tanta coisa para indignar. O meu filho, a minha esposa, o meu pai, o meu tio, a minha avó, o meu pastor. Todo mundo me indignando. Você tem se deixado levar para o sentimento de revolta? Vingança, mágoa, intolerância, críticas, acusações, indignação, autopiedade? Então você tem uma escolha a partir de hoje. Na vida cristã você tem que crer e tem que ter atitude.
A partir de hoje você tem... Quem teve motivos hoje para ficar irritado? Hoje, para mim, parece que foi um teste. Eu cheguei a abrir o e-mail de manhã, logo após a oração, e os gringos estão dizendo que eu estou devendo 50 mil reais, que eu estou dizendo que eu já paguei. Olha só. A maior briga, vou começar uma nova briga aí. Ah, Jesus. Aí eu já fiquei indignado, né? Aí eu lembrei, você vai pregar o que hoje? Deus faz isso com a gente, sabia? Faz isso, vai fazer com você, desculpa, essa semana. Aí você vai ter que escolher. Ou eu vou ficar indignado, acabar com o meu dia, ou eu vou confiar em Deus. Vou ter que realmente enfrentar, vou ter que fazer a defesa em inglês, vou perder tempo. Mas Deus está no controle. Busca a mansidão. Olhe para cima. Olha para cima aí, irmão. E seja abençoado. Olha para Deus. Não olha para o e-mail de manhã. Eu vou terminar. Já terminei, vai estar em fome e sede. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Senão você vai ficar irritadíssimo aí. Pode falar. Não, só duas coisas rapidinho. Uma que Deus tocou no meu coração e a outra, só para nós desassociarmos sempre a mansidão do mundo, que é uma mansidão legítima num aspecto, e a mansidão que você está pregando, a espiritual. Davi, ele era valente, mas ele era manso. Porque senão a gente vai ficar achando que tem que agir a mansidão espiritual com a do mundo. Não necessariamente. Pedro, ele era colérico, mas ele era manso. Né? A gente às vezes acha que a pessoa, por ser... Né, ela não pode nunca ser ativa. Ele recolheu as redes. Jesus jogou. E quando é que o manso fica meio irritadiço? Eu perguntei e acabei não respondendo. Ele normalmente é sereno, mas tem uma hora que o manso, entre aspas, vira bicho. Que horas é essa? Eu quero te falar, o cansaço. Não, mas tem um cansaço tem uma coisa, também tem, mas tem uma coisa que é fundamental. Porque o manso, ele vive para quê? Fazer a vontade de Deus. Jesus veio aqui fazer as coisas de Deus. Moisés, as coisas de Deus. Na hora que ele desceu e viu que o pessoal tinha... Quando as coisas vão contra Deus, ele se indigna. Aí ele vira bicho, ele fica irado, ele vira o negócio dos cambistas. Porque ele tem, para ele é manso. Quer me levar? Me leva. Quer levar minha calça? Leva minha calça. Agora, quando for coisa de Deus, ele tem um zelo. O zelo devora. E esse zelo devora. Como Deus é. Exatamente assim. Deus vai conosco de forma muito paciente. Mas tem uma hora que ele diz, aqui não, assim também não. E aí ele, pá! Aí de vez em quando a gente dá uma caída, não dá? Porque Deus... Desculpa, cara, mas é que aí você me chamou. Não, esse também. Tá. Isso e Davi, tá então, também. Só para você ver, Davi, vou complementar o que o Carlos falou, o negócio de Davi com Saul. Fala aí, pô. Naquela hora ali que ele foi manso. Que ele podia matar Saul, um grande valente, podia matar Saul. Não matou por quê? Porque ele queria fazer a vontade de Deus e não a dele. Vai lá. Não, isso aí também é. E mais uma outra que Deus me chamou a atenção é o cansaço. Não um cansaço o cansaço normal. É um cansaço além do normal. Moisés era um homem manso. Quando Deus se irou com o povo, Deus falou, Moisés, se afasta que eu vou acabar com todo mundo. E Moisés, na mansidão dele, se prostra e pede misericórdia a Deus pelo povo, quando Deus está virado. Só que o cansaço era tanto que Moisés, lá na frente, já bate na pedra. Isso aí. Porque ele já não aguentava mais aquela situação. Então, quando o cansaço chega num extremo, nós temos que vigiar no que nós falamos, no que nós estamos reagindo e sair da nossa mansidão. Deve tocar uma sirene. Não um cansaço porque a gente pegou um engarrafamento,
é um cansaço extremo. É quando você estiver extenuado. Extenuado. Você começa a fazer, né, coisas que você não faria e falaria coisas que você habitualmente não fala. Então É você verdade. tem que dar uma parada, botar uma Durepox na boca, É verdade. né, aquela roupa de doido, né, que amarra, né, para você não... E aí ficar pianinho para não aumentar O problema. o problema. Meus irmãos mansos, vamos buscar essa virtude? Vamos. Vamos escolher ficar, na hora que vier a irritação, não vou me irritar. Vou confiar no Senhor. Eu quero fazer a vontade de Deus. 2, bem-aventurados que têm fome e sede de... Por quê? Porque serão fartos. Bom, eu vou dar uma resumida rápida aqui, né? Porque já foi 45 minutos de mansidão, não dá para fazer 45 minutos de fome e sede. Mas vamos dar a base, você tem o teu CD, viu, Ana? Você que chegou depois, tem um MP3 aqui com o CD de todas as... Aí você ouve ali. Fome e sede, quem conhece fome e sede física aí? É uma benção, né? A gente não consegue esquecer a fome física e a gente sabe como saciar, com comida, com água. O problema aqui é a fome e sede de quê? Que Jesus está se referindo? Do espírito, da alma. Né? Jesus falou, nem só de pão, mas de toda... Então, Jesus está começando a explicar, e é que está chamando sempre no Sermão do Monte, chamando as pessoas a olharem para dentro de si, para valorizarem mais o interior, ao invés do exterior, como estava sempre acontecendo com os fariseus. Olha para dentro de você e saiba que você precisa alimentar a sua alma. E muitos sentem a fome e a sede física, você identifica facilmente. E a fome e a sede de alma, você tem dificuldades para identificar. Você sabe que tem alguma coisa errada. Quantos dias assim eu já entrei, assim, tô mal, começa a abrir a geladeira. Começa a comer de forma... É ou não é? Só eu? Não é. Por quê? Tem alguma coisa dentro de mim que não está legal, está faltando. Aí eu vou preencher o quê? Com comida. Eu preencho o estômago e a alma. Continua a mesma coisa. Mais ou menos isso que Jesus está começando a chamar a atenção. Enquanto está na geladeira, está bom, mas tem gente que o vazio é tão grande, a fome é tão grande, que vai procurar em outras coisas. Aí fica viciado, se prostitui, não é? Porque ele sabe que tem alguma coisa que está faltando. É aquela insatisfação da fome. Que se não for saciado, você não aguenta. Ninguém aguenta ficar com fome e com água. E se você não come, o que acontece é que você morre de inanição. Mesma coisa na vida espiritual. A tua alma começa a ficar raquítica, inanição. E você perde, então, a força espiritual que você deveria ter. Você perde o vigor espiritual que você deveria ter. Na verdade, esse é um dos maiores problemas dos nossos dias. Porque a fome está lá na minha alma. Ela existe. O problema é que, nos dias de hoje, a gente, fazendo analogia com a fome física, a gente come muito bombom antes da refeição. E acaba não recebendo o alimento necessário para te alimentar, comida necessária para te alimentar. E fica no supérfluo. O pior do supérfluo é que ele engana. Quando você está com dor de estômago, bota um bombom, tudo bem, não é? Criança, pirulito, bala. Só que se depois você saciou, entre aspas, a tua fome. E aí você já não tem desejo de comer mais, de buscar.
Um dos bombons, um dos maiores bombons da nossa vida espiritual, qual é? São os cuidados desse mundo. Jesus falou lá na parábola do semeador, sobre os cuidados desse mundo. Cuidado com isso. Porque isso começa, os cuidados, o lazer, tudo isso vai te distraindo, sem que você perceba que a fome está lá dentro ainda e não foi saciada. E a alminha do meu irmão está cada vez menor. Menor. Jesus, por isso, foi assim, bem claro quando disse assim: o meu alimento é o quê? É fazer a vontade do Pai. É a palavra do Pai. É seguir o que o Pai fala. Ou seja, o alimento da tua alma é o quê? É a palavra de Deus e é obedecer a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus e buscar a palavra de Deus. Todos vocês têm fome, alguns estão com fome e sono, mas todos vocês têm fome porque vocês vieram nesse curso. Graças a Deus. Mas além de receber no ouvido, você precisa o quê? Você precisa praticar, para que realmente a sua alma venha a ser saciada. Então, ter fome e sede de justiça, justiça o que é? É a justiça do homem? Do mundo? É a justiça própria? É a justiça de quem? A justiça de Deus está definida onde? Na palavra de Deus. Então é ter fome e sede da palavra, ter fome e sede do próprio Deus, que é a fonte da justiça. Por isso que Davi muitas vezes fala: a minha alma anseia, eu não é? Salmo 63, 1, quem pode ler aí? Chega aí. Salmo 63, 1, acho que tem aqui. Vamos chegar lá depois. Vamos lá, ter fome e sede, eu estou no terceiro slide da página 8. Ter fome e sede de justiça, então, é buscar a justiça que provém de Deus. É buscar a sua palavra. É ansiar por Deus. E isso já tem promessa aqui, ó. Jeremias 15, 16. Quinze, 16. Esse versículo é bem famoso. Eu tenho um desafio de acordar 5 pessoas aqui. Tem só 5. Quem pode dar um glória a Deus que só tem 5 quase dormindo? Esse glória a Deus eu acho que despertou eles. Eu sei que é difícil você chegar cansado. Eu entendo, não estou reclamando não, mas estou tentando despertar. 15, 16 diz assim: achadas tuas, logo as tuas palavras foram o quê? Gozo e alegria para o coração. Quem já com fome chegou numa mesa farta e comeu e se sentiu o quê? Satisfeito e alegre. Jeremias está se sentindo satisfeito e alegre na sua alma, porque ele comeu. Então, essa é a promessa: você vai se satisfazer, você vai saciar sua fome e sede de alma, você será farto, farto de Deus, farto de sua presença, farto de suas bênçãos. Mateus 22, ele é bom, só faltam 3 slides, portanto vamos ligar. Mateus 22, ele é muito bom, porque apresenta a parábola do grande banquete. Deus está sempre querendo dar o quê? Um banquete espiritual. Mateus 22. E eu não vou ler, você lê em casa, mas a história pode ser resumida assim: o rei fez uma festa maravilhosa, um grande banquete, avisou alguns convidados, na hora que a comida estava pronta, chamou os convidados, e os convidados disseram o quê? Não vou. Por causa de quê? Vamos tentar ver aqui. 5. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o quê? Seu campo,
outro para o seu negócio, outros agarrando seus servos. Não, pronto, tá bom. Aqui estão os cuidados do mundo, bem representado. Um foi para o seu campo, cuidar do seu campo, o outro foi cuidar do seu negócio que estava fechando, e ninguém quis ir lá receber o alimento que o rei queria dar. O rei Sete ficou irado, e aí mandou o quê? Pegar quem estava na encruzilhada, os necessitados, os mendigos, os doentes. E eles estavam com fome? Certamente estavam com fome. E eles aí vieram todos alegres, mortos de fome, e sentaram naquele lugar e se fartaram. Amém? No versículo, no slide 1, no terceiro pontinho, quarto pontinho azul, é bom você entender isso aqui, ó. A alegria desfrutada pelos convidados, não tem o convidado aí que não dava, é proporcional à fome que eles sentem. Você jantou e foi para uma festa, passa o bolinho. Você não se, eu não é? Você já está, estou sem fome. Agora, você está com fome, vai na festa, quando passa aquele bolinho lá longe, teus olhos já estão brilhando. Aí você vai se fartar, porque o garçom já conhece. Aquele é o Reinaldo, ó, vai passar lá que ele vai pegar uns 2 ou 3. Não é? Porque você está com fome mesmo. E você vai se fartar. Então, você vai ser farto proporcionalmente à tua fome. E esse é um conceito que Jesus está tentando passar aqui. Bem-aventurados que têm fome, porque esses serão fartos. Porque esses vão para o banquete. Porque esses vão para o banquete independente da hora do negócio ou da hora do campo. Quando o rei mandar, quando tiver que fazer alguma coisa, eles vão fazer. Quando chegarem no culto, eles já chegaram no culto de boca aberta, dizendo aqui, hoje eu quero receber, hoje eu quero essa palavra tem que ser para mim, eu tenho que sair daqui hoje farto. Quando vier para a aula, eu vou hoje lá, porque Deus tem alguma coisa que eu preciso mastigar, vai me fazer bem, eu preciso alimentar a minha alma. Amém? Então, eu já sei que a alegria é proporcional à fome. Como aumentar a fome? Porque tem gente que está sem fome. Eu já tive momentos na minha vida sem fome espiritual. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Tem hora que você está. Né? Tem hora que você está. Pastor, então como aumentar a fome? Ué, Jesus sempre fez a analogia do físico com o espiritual. No físico, se você jogar um futebolzinho, dar uma corrida, vai dar fome. Queimar caloria, vai dar fome. Então, para que você volte a ter fome espiritual, é necessário que você exercite espiritualmente. E o que é exercitar espiritualmente? Coloquei aí. Primeiro você pode ler 1 Timóteo 4,8. Até legal isso aí. Que mais ou menos fala isso aí. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, que é o cumprimento da verdadeira religião, para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é a de que há de ser. Já está dizendo aqui o meu amigo. Então, esse exercício espiritual, servir, orar, jejuar. Poxa, há quanto tempo que eu não jejuo? Como é que está a minha vida de oração? Estou servindo na igreja? Não estou servindo na igreja, minha vida de oração está mal, quase não jejuo. Eu estudo a palavra? Olha, eu de vez em quando vou lá nas sextas-feiras. Cara, você dificilmente vai ter fome. Porque
porque você já deve estar um monte de bombom aí, outras coisas ocupando a tua mente e a tua alma. Então você tem que tentar mudar isso aí. Outra forma de exercer espiritualmente, exercício espiritual, atender necessidade de alguém. Jesus disse o quê? Melhor? Estão pregando de manhã sobre amor? Praticar o doar-se. Até peço a vocês que não faltem nesse domingo e no sábado que vem, na consagração, todos que servem nessa casa, por favor, venham no dia 7, que nós vamos mostrar como nós vamos nos doar esse mês aqui. Vamos fazer um evento aqui, para praticar amor. Quem quer praticar amor aqui? Então nós vamos ter oportunidade, no dia 7 eu explico melhor. É isso aqui, é exercitar as coisas espirituais para voltar a ter fome, para voltar a se alegrar no Senhor. Segundo slide da última página, nessa bem-aventurança há um chamado para mudança de prioridades. Jesus ensina o quê? Buscai, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Cuidado para não inverter, você perde a comunhão, a direção, o vigor, e a sua alma fica raquítica, para não dizer que vai morrer de inanição. Não deixe de priorizar o banquete do rei, e você será farto. Neste domingo teremos um banquete do rei, vai ter ceia aqui. Não perca, venha se alimentar. Quem tem fome, busca. Quem busca, é fortalecido interiormente. Salmo 63:1, não precisa abrir, eu escrevi aqui. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Davi tinha entendido isso. E a última, eu só te lembrar. Lembre-se, quanto mais fome, mais farto, mais se satisfaz. Quanto mais fome, você mais busca Deus. Quanto mais você busca Deus, você mais se aproxima de Deus. Quanto mais próximo de Deus, Deus supre as necessidades, Deus responde às tuas orações. E aí você, quanto mais Deus supre, você quer se aproximar mais ainda. E essa é a bem-aventurança do crente. Ao mesmo tempo que tem fome, está sendo saciado. E esse círculo não pode ser quebrado. Na hora que você parar de ter fome, você parou de receber. Você parou de receber. Amém? Quem tem fome de Deus é farto. Se você não tem fome, comece a fazer exercício espiritual, mudar suas prioridades. Deus quer que você seja, está fato aí, mas é farto. Amém. Perguntas a compartilhar no grupo. Quem gostaria de ser farto aqui? Todo mundo quer. O que você tem feito para ser farto? Tenho comido feijoada. Hoje eu comi uma, eu e o Ivanildo. O que é necessário para ser farto? Será que você tem trilhado o caminho certo para chegar à fartura? Será que Deus quer que sejamos fartos? Todo mundo sabe. Agora vamos lá. Como Jesus nos ensina a ser fartos? Como? Buscar o reino de Deus, eu tendo fome e sede. Meu Deus, então. Será que eu dei aula hoje? Não? Como é que Deus. Bem-aventurados os mansos. Se eu não fosse manso agora ia ser difícil aqui. Bem-aventurado, fome e sede, porque serão. Então Jesus quer que a gente volte a ter fome e sede espiritual, amém. Você tem tido fome e sede de Deus e da sua presença? Não precisa responder. Você tem realizado exercícios espirituais para aumentar a tua fome? Quais? E com que frequência? Qual a nota que você daria para o teu vigor espiritual hoje? Tem negativa? Não, 0 a 10. 0 a 10. Isso eu quero que você trabalhe no grupo. O que você pode fazer para aumentar essa nota?
Você decide fazer? Que exercício espiritual você vai fazer? Pô, colabore conosco, no dia 22 vai ter um culto especial aqui. E eu queria que muitos nos ajudassem dessa vez. Vai ser um culto evangelístico. Porque nesse mês nós vamos dar o maior presente que a gente possa dar para os nossos amigos. Qual é o maior presente que você pode dar para os seus amigos? Hein? Jesus, o amor do Senhor. Então nós vamos convidar. Então vem dia 7 que a gente vai conversar mais. Ore a Deus pedindo capacitação para mudar a sua prioridade, te fortalecer espiritualmente. Glória a Deus, a tua alma não vai morrer de inanição. E nós vamos terminar agora. Pode fechar teus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Pelos ensinamentos de Jesus, Senhor. Nos ensinou o que é a mansidão. Nos ensinou que devemos ter fome e sede de justiça. Fome e sede de Ti, Senhor amado. Lembra-nos que essa é uma decisão de cada um de nós. Aquele que se sente com alma raquítica, que receba essa oportunidade durante esse mês de servir, de orar, de participar desses cultos especiais, desses momentos que estaremos juntos, Senhor. E desde já te peço, prepara-nos para convidar e receber pessoas que não te conhecem ou que estão desviadas de ti. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática esse plano, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Leva-nos em segurança agora aos nossos lares, no nome de Jesus Cristo. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom. Não percam o CD, hein?